Então, a maior dica que eu dou para os meus clientes todos os dias e o que a gente mais faz aqui no escritório, no início de uma assessoria, é implementar procedimentos e educar o empresário para que ele mesmo siga aquilo. Olá pessoal, começa aqui mais um Mateus Cast e hoje com JB Advocacia, desde 2012 atua no cenário das relações empresariais. Em 2017 se direcionaram para se tornar um escritório especializado no consultivo trabalhista empresarial. E com esse foco em 2019 evoluíram para um escritório de gestão empresarial. Em 2021 estabeleceram uma parceria com produtores de aves e suínos, o que deu a eles uma referência em contratos de integração. E no ano seguinte, em 2022, implementaram um planejamento estratégico que resultou na modificação do posicionamento da marca. E para isso, eu estou aqui com ela, que é a gestora, a advogada e que representa também a JB Advocacia, a Jennifer Barreto, que é uma profissional com uma trajetória marcada por conquistas e especializações contínuas. Graduada em Direito no ano de 2011, ela iniciou a carreira como professora um ano depois, em 2012, onde compartilha desde então o seu conhecimento. Nós vamos falar com ela agora. Quero perguntar para ti, Jennifer, por que os contratos são tão importantes nas relações jurídicas? Então vamos lá. Eu quero primeiro agradecer o convite, eu me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês e ter esse espaço para a gente conversar sobre um assunto que, obviamente, para mim é tão relevante, eu espero que seja também para quem esteja ouvindo, que eu possa contribuir de alguma forma aí para quem estiver nos ouvindo. Então, respondendo a pergunta de uma forma não tão objetiva, eu queria dizer que, na verdade, o que é de tanta importância para os negócios, para a segurança jurídica e principalmente para os empresários, não é só a formação do contrato, ou seja, não é só a minuta contratual, mas é justamente o negócio. Então, é toda a parte de contribuição do negócio no sentido de pesquisas de com quem está se negociando, qual é o melhor formato de negócio, quais são as medidas que têm que ser tomadas antes do contrato ser formalizado. Então, aqui a gente trabalha muito com essa parte de gestão dos contratos por isso, porque a gente entende que antes mesmo do contrato já existe uma necessidade de acompanhamento jurídico do empresário, né? Isso é legal. Sabe que eu já trabalhei também com essa questão contratual e naquele tempo era feito uma homologação da empresa para depois ser feito o contrato. Então, a empresa precisava passar por um crivo, onde ela trazia ali a documentação para fazer prova de certidão negativa de débito, para se descobrir se existia um risco naquela relação contratual. E aí o que acontece? Muitas vezes o gestor ele optava por fazer o negócio mesmo assim, mas ele tinha consciência do risco. E eu acho que seria esse o ponto fundamental. Então, já se iniciar desde a base com essa questão de uma due diligência. Exatamente, É isso? exatamente isso. Esse é o ponto. As relações negociais no âmbito empresarial, elas requerem que a gente faça uma análise pormenorizada de quem são esses negociantes, né? Justamente para saber qual é o risco dessa contratação. O risco da contratação através da due diligence é o que vai determinar as cláusulas de um contrato. Daí porque a gente não deve iniciar um contrato pela minuta. A gente deve iniciar um contrato justamente pelas negociações e análise, então, das partes desse contrato, né? O que acontecia, né, no caso onde eu trabalhava, às vezes você ia fechar um negócio com aquela empresa, mas corria-se o risco, por exemplo, de ser uma empresa que era mal pagadora para os seus credores, e aí se acontecesse um acidente de trabalho, por exemplo, essa empresa provavelmente ela não teria como cobrir a despesa desse acidente, e provavelmente então a empresa lá onde eu trabalhava, ela corria o risco de arcar com essa questão da despesa por esse acidente de trabalho. Então, olha só a importância da advocacia nesse âmbito, que não é só uma questão de contrato, então tem todo um acompanhamento para evitar o máximo possível risco que podem até levar ao fim da empresa. Exatamente isso. Sabe que aqui a gente trabalha bastante com a parte de assessoria nas negociações, né? Então eu sempre falo para os clientes aqui, me chamar
para elaborar a minuta, hoje é algo que, principalmente com a questão da inteligência artificial, não faz o menor sentido no nosso trabalho, né? O que a gente faz aqui, justamente para conseguir prevenção de risco, né? E contratos mais lucrativos, negócios mais lucrativos, é participar da elaboração do negócio para fazer toda essa análise de risco. Por quê? Exemplo, pode acontecer da gente chegar à conclusão de que, de fato, o negócio é arriscado ou de que uma das partes se mostra, de fato, propensa daqui a pouco descumprir o contrato. Porém, é isso que vai fazer com que a gente estabeleçam cláusulas, não só de penalidades por descumprimento, mas às vezes um juro maior, né? Que é exatamente o que os bancos fazem. Exato. Quando eles analisam o perfil do cliente, eles determinam a taxa de juros, né? Por isso que ela não é unificada. Então, a gente também estabelece cláusulas aqui de acordo com o perfil dos contratantes, né? E é justamente essa a ideia, então. A minuta, ela é o último elemento que faz com que a gente tenha a segurança de tudo aquilo que já foi elaborado pelas partes, né? E existem vários outros documentos até antes do próprio contrato. Perfeito. E olha só, agora entrando também na seara da questão da inteligência artificial, eu acho muito difícil, ou talvez ainda vá demorar um pouco, que a inteligência artificial chegue nesse patamar de dar essa proteção para a pessoa. Hoje é fácil, você entra no Google, você pega ali uma minuta pronta, segue o teu rumo. Mas e aí? Todo esse cuidado que é feito, que a advocacia faz isso, né? A inteligência artificial, pelo menos hoje, ainda não faz. Então, aí vem um trabalho, sim, do advogado especialista, que é o que vocês fazem aqui. Mas conta para mim essa questão dos contratos que vocês fizeram com o pessoal dos suínos. Como que foi isso? Como que é esse trabalho que vocês realizam? Então, antes até de eu entrar na questão da avicultura, eu acho bem legal esse assunto da inteligência artificial, porque é como a Alexa, né? Eu falo aqui até para as meninas, é como a Alexa. Alexa responde, mas tu tem que saber perguntar. Então, a gente tem que usar, a gente tem que aproveitar a questão ali da IA, das inteligências, enfim. Facilita a vida. Sem dúvida. A questão é que você tem que saber pedir. E se você não tiver o raciocínio do negócio, você não sabe pedir, então a resposta, obviamente, que não vai ser de acordo com a necessidade do cliente, né? A gente já utiliza aqui para algumas minutas, sim. E aí, obviamente, que adaptando às condições de cada negociação. Em relação ao trabalho ali com o pessoal da integração, o que acontece? Em 2021, eu fui convidada para ser assessora jurídica da ASACOP, que é a Associação de Produtores de Aves e Suínos do Norte do Rio Grande do Sul. E a partir de então, eu comecei a estudar essa demanda dos contratos de integração, porque era um assunto que não era tão afim com o que eu fazia aqui no escritório. Afinal de contas, o nosso foco aqui é trabalhar para empresários. E os produtores, eles têm uma empresa, eles têm um empreendimento, uma atividade lucrativa, porém, isso ainda não é tão visto por eles no sentido de serem realmente empresários. Então, quando eu fui chamada para esse desafio, que eu falo que é um desafio que foi muito bom na minha carreira, inclusive, mas foi um desafio, eu não entendia nada sobre produção de aves e suínos. E aí eu tive que começar a entender a atividade para conseguir atender eles, né? Então hoje a Asacop conta com 500 produtores associados. Eu continuo assessora jurídica deles e a gente trabalha nos contratos de integração, que são os contratos que os produtores fazem com as empresas, os frigoríficos, né? As integradoras que a gente chama, que justamente fornecem, então, os suínos e as aves para que eles façam engorda, né? Perfeito. Quero pegar um gancho que tu falou a respeito do desafio. E eu acho que é esse um dos pontos fundamentais de um bom advogado, é você aceitar o desafio. Sabe, eu participei de uma palestra, inclusive foi na faculdade, que eu vi, eu não me lembro agora, não me recordo quem foi o advogado que falou sobre isso. Mas ele disse que quando ele iniciou na advocacia, surgiu para ele uma demanda que ele nunca pensou que ia acontecer. Que era a respeito de um funeral que ele precisava fazer e a liberação de um corpo. E ele, como advogado, foi a primeira demanda que apareceu para ele. E ele disse que ele pegou aquela demanda, ele não sabia como fazer, mas ele foi buscar resolver. E a partir dali, a carreira dele deslanchou, porque as funerárias começaram a procurar ele. Então veja que
eu vejo assim que o bom profissional é aquele que ele busca solucionar o problema do cliente. E aqui contigo hoje, os empresários, enfim, eles conseguem encontrar esse serviço especializado para essa determinada área. De alguém que foi em busca das dificuldades do cliente e que hoje produz soluções que vão gerar para ele segurança no negócio que ele está trabalhando. Exatamente. Exatamente isso, é pensar fora da caixa, né, Matheus? Sabe que eu sempre falo aqui para a minha equipe que o nosso trabalho não está em replicar. O nosso trabalho está em justamente fazer algo diferente do que todo mundo faz. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, os negócios são diferentes, os contratos são diferentes. Então, a gente não trabalha aqui com contratos modelos, a gente até tem isso, porque a nossa demanda de assessoria requer, às vezes, um contrato de prestação de serviço, enfim. Mas o nosso foco aqui é trabalhar de forma artesanal. É justamente criar contratos para negócios que ainda não estão previstos em lei. Porque, veja, a legislação, ela prevê um rol de contratos específicos, mas ela nos permite criar outros. Que não é defeso em lei. Isso aí. Tudo que não for proibido, eu posso criar. Então, por que eu tenho que ficar dentro dos contratos que já existem, se as demandas, se as negociações, se a vida, ela é muito mais dinâmica do que isso? Né? Então, agora mesmo eu estava estudando um caso, uma cliente me procurou dizendo assim, olha só, eu preciso me resguardar de uma situação que é a seguinte, eu comprei uma casa e me emprestaram o crédito. Tem contrato de empréstimo de crédito? Eu disse, não tem. Mas tem alguma coisa que proíba ter? Aí eu fui pesquisar, né? Então eu achei uma solução para ela ali, que foi fazer uma sessão de direitos, né? Uma sessão de direitos. Mas veja, não existe na lei isso. E isso acontece todo dia na vida. Então, se a gente for ficar só dentro da caixa, não tem nada de errado em emprestar o teu nome e o teu crédito. Só que você pode ter que pagar a conta, né? Isso acontece todo dia. Então, assim, isso é um pequeno exemplo do que acontece no mundo empresarial, a quantidade de demanda que realmente, assim, ó, a gente nem imagina que exista. Muito menos o legislador em 2002, quando criou o Código Civil, ele é muito grande. Então, a gente realmente precisa fazer um trabalho artesanal, que é o que a gente faz aqui, e pensar fora da caixa. Inclusive, em 2002 não tinha a tecnologia que tem hoje. Exato. E aí depois veio toda uma questão também de LGPD, que são cláusulas importantíssimas para uma empresa. Tem toda uma questão de compliance também. Tudo isso, um advogado especialista pode dar segurança para o cliente. Mas eu queria fazer uma pergunta para ti, talvez essa seja uma das perguntas mais interessantes para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Vai. Vou me preparar. O que seria assim, uma dica prática para um pequeno empresário? Questão contratual, o que seria uma dica prática para a pessoa que está nos assistindo hoje, é um pequeno empresário? Tenha procedimentos na sua empresa, procedimentos bem estabelecidos. O que acontece? Principalmente empresas menores, tá? Porque aqui no escritório a gente atende empresários de pequeno e médio porte, né? O meu perfil de cliente aqui não é o empresário grande. Então, o que acontece? Os empresários me contratam para fazer alguns contratos, exemplo, contrato de emprego, e aí o meu contrato ele vai ficar redondinho, mas o dia a dia dele não está. A mesma coisa vai acontecer num contrato de parceria, num contrato de prestação de serviço, em que ele pede para que eu faça o contrato para ele não ter o risco trabalhista. Mas se eu fizer o contrato bonitinho, com todas as cláusulas lá previstas na legislação, e ele continuar deixando o prestador de serviço dele falar, e aí, chefe, tem como me antecipar aí R$1.000? Ferrou. Então, a maior dica que eu dou para os meus clientes todos os dias, e o que a gente mais faz aqui no escritório, no início de uma assessoria, é implementar procedimentos e educar o empresário para que ele mesmo siga aquilo. Porque são os procedimentos do dia a dia de uma empresa que eu documento no contrato. Mas se tiver documentado e tiver alguma mensagem de WhatsApp errada, um vídeo da câmera diferente, ou 3 testemunhas que falem que o contrato não serviu para nada, ele me pagou à toa. E aí vem toda uma questão assim, que você trabalha a prevenção antes de acontecer um caso lá que depois vai a juízo, que vai gerar um prejuízo para a empresa. Exatamente. Então, é um trabalho
que se faz antes de acontecer, é preventivo, né? É um trabalho preventivo. Mas também aquela pergunta assim, como que eu identifico que é necessário um contrato formal? Como que faz essa identificação? Existe algum... eu tenho uma relação jurídica com o fornecedor ou com o prestador de serviço para mim, eu tenho que ter contrato com todos eles? Ou eu posso ter algum trabalho, enfim, algum negócio com alguém que não esteja coberto por contrato? A análise da contratação formal, ela se dá pela análise do risco, tá? Então, obviamente que existem situações que são muito dinâmicas da vida e que eu nem vou dizer para o meu cliente que ele tem que ter um contrato. Exemplo, compra e venda de consumo. Imagina se todo cliente que vai comprar uma roupa vai ter que assinar um contrato, não faz sentido. Então, existem situações que são muito dinâmicas. A questão da análise do contrato formal está atrelada ao risco, a quantidade de risco dessa operação. Então, assim, as operações, quanto maiores forem, quanto mais envolverem não só remuneração, mas outras pessoas, outras empresas, quanto mais número de obrigações tiverem, ou seja, sejam operações mais complexas, melhor é que a gente tenha um cenário de formalização aí da contratação, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que ela contratava outra empresa para prestar serviço lá na fábrica. E aí o que acontece? O funcionário da outra empresa vinha até a fábrica. E aí, qual que é o grande problema de tudo isso? E esse funcionário dessa empresa prestadora de serviço, ele pode sofrer um acidente. Exatamente. Ele pode ficar insatisfeito com o salário, com a forma que estão pagando, com a carga horária que ele está executando. E se isso não for bem estabelecido em contrato, quem vai pagar o prejuízo provavelmente vai ser quem? Bom, a tomadora de serviço. As duas partes vão ser chamadas. Vão ser, mas a tomadora de serviço que em tese não teria responsabilidade vai ficar responsável também. Mas esse teu exemplo é legal para falar justamente sobre a parte de gestão de contratos, tá? Porque assim, as pessoas acham que o advogado ele deve participar até a data da assinatura do contrato. Só que o que acontece? A assinatura do contrato ela é a fase inicial de execução do contrato, né? Porque a gente sabe que tem uma fase que é anterior, que é a fase de negociação e documentação, mas a assinatura é a fase inicial de execução. E a execução do contrato, ela é tão importante quanto a própria elaboração da minuta. Então, assim, a gente faz às vezes o contrato e as partes elas não se dão conta que o contrato não está sendo cumprido. E esse teu caso aí é importante porque normalmente essas empresas, quando são empresas grandes, elas pedem para a empresa que contratou esse empregado, que está prestando serviço para terceirizada, que vá entregando documentos mensalmente da situação desse empregado. Ou seja, vai comprovando que está pagando INSS, FGTS, que ele está fazendo os cursos de saúde e segurança do trabalho. Isso é gestão do contrato. É você acompanhar as obrigações que você colocou lá na minuta no dia a dia da contratação. Perfeito, tem que ter um acompanhamento. Exatamente. Se está cumprindo aquilo que foi colocado em contrato. Mas vamos olhar do outro lado do horizonte, agora até puxando talvez mais aqui para os teus clientes, que são os pequenos e médios empresários, provavelmente muitos deles são os prestadores de serviço. E quando esse prestador de serviço, ele é o cara que está sendo contratado por essa grande empresa. E essa grande empresa já tem um contrato pré-estabelecido. Deve assinar, confiando que é uma empresa grande, enfim, e que está tudo ok, ou é importante ter um advogado ali para olhar o direito dele naquela situação? Olha, Matheus, existe uma dinâmica no trabalho que a gente faz aqui, que é compreender as leis do mercado, sabe? Porque assim, quando a gente fala para o nosso cliente só de situações jurídicas, quando a gente trabalha só numa perspectiva do nosso mundinho ideal, do jurídico, do contrato, da legislação, a gente perde um pouco da noção de realidade. Isso que tu está falando é corriqueiro. Se o cara ele levar um advogado para negociar com ele nesse caso, ele está fora. Então, assim, existem situações que são situações da vida e que a gente não vai conseguir mudar com o jurídico. A gente vai conscientizando algumas coisas. O que é interessante? Sabe que eu costumo olhar pelo lado da empresa. Eu acho que o risco maior é da empresa.
Certo? E não do menor, sabe por quê? Porque o menor, se alguma coisa der errado, ele tem caixa para cobrar da outra parte. Agora, a empresa, se esse prestador de serviço ele fizer alguma situação fora do esperado, né? Como que a empresa vai cobrar dele? Aqui, quando eu estou falando para você que eu trabalho com pequenos e médios empresários, a gente tem uma linha de corte, que são empresas com no mínimo 5 funcionários. Então, esse prestador de serviço que é MEI, ele não se enquadra aqui no meu perfil. Por quê? Porque normalmente esse cara, ele só se tornou MEI para ele conseguir trabalhar para essa empresa. Ele não é um empresário. No caso, para ele não assinar a carteira, ele acaba sendo contratado como MEI. Isso pode acontecer, mas nesse caso, eu não advogo para esse tipo de empresário. Eu não advogo para CNPJ. Eu advogo para empresário. Por isso que a gente tem o costume de falar que assim, ó, advogada de empresas. Não sou advogada de empresas, porque empresa é quem tem CNPJ. Eu sou advogada de empresários, do cara que quer se desenvolver como empresário. O CPF por trás do CNPJ. É isso aí, é o CPF. E é isso que eu gosto, até porque eu sou professora, então eu já gosto de tratar meu cliente meio como aluno. E esses dias eu fechei um negócio, inclusive, que o empresário me contratou e falou assim, tipo, me dá uma chance. Como é que ele falou? Tipo, confia em mim, que eu vou sair dessa, sabe? Ele tá numa situação um pouco complicada. E aí eu falei pra ele assim, tá, vou te apresentar um projeto. Aí eu apresentei minha proposta de honorários pra ele, e no final tinha assim, ó, ler os livros tais como condição. Eu falei, se tu não ler, eu não vou fazer. E ele falou, eu vou ler. Eu vou ler. Não é só uma questão jurídica, mas educativa também. Exatamente. É transformar. Entende? Que é o que a gente faz na associação. Hoje tem vários produtores já fazendo a gestão das suas propriedades. A gente iniciou um trabalho, eles não sabiam o que era fazer gestão da propriedade, a importância disso. Hoje a gente tem vários, né? Inclusive com assessoria para isso, para fazer gestão. Estão fazendo planilha, estão fazendo análise de risco, contratos para os funcionários, está bem legal. Eu acho que nós precisamos marcar aqui uma outra hora para nós falar sobre esses teus clientes, sobre esses teus contratos. E também vai dar um assunto muito bom, um conteúdo muito bom aqui. Eu garanto que vai ter muitas pessoas que vão assistir sobre isso. Mas para a gente ir já partindo aqui para o encerramento, eu queria fazer uma outra pergunta. É preciso registrar todos os contratos? Que tem muitas pessoas que fazem o contrato, principalmente aqueles que são tirados do Google, né? Acabam nem registrando o contrato. O que você fala sobre isso, doutora Jennifer? O que você está falando de registrar no sentido de reconhecimento de firma? Firma, isso aí. Então, olha só. Não existe um pré-requisito de reconhecimento de firma nos contratos, tá? Aliás, já vou te dizer que isso é muito legal e dinâmico no direito, que qualquer papel que esteja assinado pela assinatura efetivamente da Jennifer pode ser considerado como um contrato válido, inclusive uma declaração de vontade ou até uma declaração de confissão de dívida, enfim. Cuidado para quem gosta de dar autógrafo. Tem que ter muito cuidado, exatamente. Tem uns danadinhos que já costumam fazer assinatura diferente, né? Tem várias assinaturas para fazer diferente. Tem que cuidar da minha assinatura. Tem os danados. Então, assim, ó, é um pré-requisito? Não, tá? Não é. A questão é que o reconhecimento de firma, ele retira um risco da fase pós-contratual, que é a pessoa dizer, não fui eu que assinei. É a única coisa que serve. Mas assim, eu tô assinando um contrato aqui com o Matheus e 2 testemunhas, sabe? Então, se tornou uma prática reconhecida como que traz segurança, e ela traz, mas não é condição para a validade de um contrato, ou para eu poder executar um contrato. E o mais legal, agora até a gente tinha um posicionamento da jurisprudência de que um contrato, para que ele tivesse mais força executiva, a gente precisaria da assinatura do devedor, do credor e de 2 testemunhas. A jurisprudência hoje diz assim, ó, olha, as testemunhas nem precisam estar no momento do ato da assinatura para que ele tenha essa força executiva. Então, hoje eu posso assinar um contrato com você e amanhã pegar a assinatura de 2 testemunhas. Olha aí, novidade. Talvez tenha muitas pessoas que não sabem sobre isso. Isso aí. Então, se torna um título executivo mesmo se for assinado posteriormente pelas testemunhas. Exatamente. Acabei de ganhar um recurso, inclusive, nesse sentido. Olha aí. Graças a Deus. Já tem tudo bom. Já tem resultado. Então, para nós encerrar agora aqui, eu queria deixar um espaço para que você pudesse compartilhar um conselho final dos pequenos empresários. Ai, Jesus, me dá muito espaço. Não me dá muito só espaço. Porque daí a gente vai gravar mais, quem quer saber mais vai ouvir outros. Inclusive, deixa eu dizer aqui para o pessoal, quem ainda não curtiu o nosso vídeo, quem ainda não compartilhou ou
tem uma pergunta e não deixou um comentário, aproveita e faz isso agora, porque a gente está aqui sempre pronto para trazer bons conteúdos para vocês. Então, eu gosto muito de uma frase que fala assim, que o nosso desenvolvimento profissional, ele jamais vai ser maior que o nosso desenvolvimento pessoal. Então, acho que essa é a primeira a frase que eu gosto de passar para quem quer empreender. Que empreender é matar um leão por dia, se não 5. Então, assim, não adianta você achar que é estudar só a parte técnica, principalmente para nós da advocacia. Não adianta você achar que é só ter recurso financeiro, não é. Você tem que se desenvolver como ser humano e aí você vai conseguir ajudar pessoas através do teu negócio. Então, os nossos negócios, eles só existem e eles só têm razão de ser porque eles são mecanismos para a gente efetivar o nosso propósito de vida. E se a gente não for uma pessoa desenvolvida, a gente sequer sabe o caminho de onde a gente quer chegar. Então, a primeira coisa para qualquer empresário nem é contrato, já vou falar. É ter o seu propósito bem definido, é se desenvolver como pessoa, é buscar bastante conhecimento sobre gestão. E aí sim, o caminho para chegar a uma assessoria jurídica como a que a gente presta, ela é inevitável. Eu posso te dizer isso. Perfeito. Além de uma ótima advogada, uma coach também. Já está chegando ao nível de coach. Mas isso é muito importante, porque o bom profissional é aquele que dá uma segurança real para o seu cliente. E não é só uma questão jurídica, é uma questão de vida também, com certeza. Parabéns para você, doutora Jennifer. Com certeza ficou um gostinho de quero mais. A gente vai ter muitas outras oportunidades de compartilhar conhecimentos. Quero agradecer vocês que nos assistiram aqui. Quero agradecer também a sua companhia. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, uma honra mais uma vez. E estou aberta a convites. Me convide que eu participo de todos. Até mais.